Vamos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Douglas e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18, senhores, onde nós vamos tratar de força magnética entre condutores retilíneos. Então vamos supor que nós temos dois condutores retilíneos paralelos, ok? Onde as correntes têm o mesmo sentido nesses condutores. Vou chamar essa corrente aqui de I1 e essa aqui de I2. Ok, meus amigos? Sendo assim, senhores, é lógico que o fio 1 gerará um campo magnético no fio 2, assim como o fio 2 também vai gerar no fio 1 um campo magnético, dado pela regra da mão direita. Ok, amigos? Então, a mão direita vai fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou fazer o campo magnético do fio 1 no fio 2. Então, corrente no sentido do dedão, o tapa para dentro, né? Eu vou desenhar aqui de forma tridimensional. Então reparem que o campo magnético ele vai estar nesse sentido aqui, ó, para dentro do plano, certo? Detalhe dele formando o ângulo de 90 com o I, certo? A mesma coisa vai acontecer, senhores, com a corrente I2 gerando o campo magnético no fio 1. Então, ó, a mesma coisa, ó, sentido da corrente, o I, e o tapa para fora, né? Então, esse campo magnético estaria nesse sentido aqui, ó, saindo. Esse é o campo magnético que eu vou chamar de B2 e aqui eu vou chamar de B1, né? B1 e B2 são facilmente calculáveis porque é como campo magnético no fio, então seria μI sobre 2πr, né? Lembrando que o campo magnético aqui, ó, senhores, também forma ângulo de 90 com a corrente, né? E agora, senhores, com a regra da mão esquerda, nós poderemos desenhar a força magnética tanto no fio 1 quanto no fio 2. Então vamos lá. Nós temos aqui o campo magnético saindo, a corrente para cima, senhores, o que é bem interessante, né? Ó, corrente para cima, campo magnético nesse sentido. Então a força estaria, né, para a direita. Então aqui a força magnética, senhores, estaria para a direita. Desenho aqui que eu vou chamar de Fmag, né? No fio 1. Agora, calculando aqui o melhor, representando a Fmag no fio 2, nós teríamos o sentido do campo magnético de B1, corrente para cima, força magnética, senhores, olha, para a esquerda. Então, força magnética para a esquerda. Reparem, então, que eu vou chamar essa aqui de força magnética 2, né? Reparem que essas forças têm direções opostas, mas elas fazem forças de quê? De atração. Então, toda vez que as correntes tiverem mesmo sentido, amigos, a força será de atração. Tá certo? E como é que nós calculamos essa força? Não importa, porque essas forças elas são forças de ação e reação. Tanto faz você calcular Fmag1 quanto Fmag2, que você vai estar calculando a força magnética. Se eu usar a força magnética no fio 1, não terá problema nenhum. Será B2 I1 vezes L, onde L é o tamanho do fio. Tá certo? Bom, lembrando aos senhores agora que o campo magnético é μI sobre 2 πd. No caso, D é a distância, né, entre os dois fios. Então, a força magnética, meus amigos, não importa. Fazendo pelo fio 1 ou pelo fio 2, você vai ter μI1 I2 vezes L dividido por 2πd, onde D é a distância entre os fios, ok? Ah, Douglas, mas eu queria fazer em relação ao fio 2. Então, basta você substituir e você vai ter a mesma fórmula de cálculo, porque são forças de ação e reação. Tem mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, ok? Agora vamos observar quando as correntes estiverem em sentidos opostos. Nesse caso, eu vou ter que desenhar, logicamente, o campo magnético do fio 1 no fio 2, do fio 2 no fio 1. Certo, senhores? Então fica aqui a regra da mão direita, ó. Sentido do I para cima, o tapa para dentro, né? Então você vai ter aqui, senhores, um campo magnético nesse sentido, ó. Esse é o B1,
certo? Lembrando aos senhores que esse B1 ele deve ser perpendicular ao sentido da corrente I, certo? A mesma coisa vai acontecer com o I2, ó, só que agora o sentido do I está para baixo, o TAP então para dentro. Então, reparem que tanto B1 quanto B2 têm a mesma direção e mesmo sentido, certo? Detalhe aqui, ó, você vai formar ângulo de 90 graus entre o I1 e o B2, correto? E agora a gente vai desenhar as forças magnéticas, né? No caso aqui, ó, senhores, o B para lá, né? O I para cima, regra da mão esquerda, a força magnética vai estar para a esquerda no fio 1, né? Eu vou chamar essa força, senhores, de Fmag 1. Assim como nós também vamos ter uma força magnética aqui, ó, o I nesse sentido, a corrente para baixo, ó, e a força magnética, meus amigos, está para a direita no fio 2. Então, Fmag 2, aqui, ó. Reparem que elas estão em sentidos opostos, só que agora ela é de repulsão. Então, sempre que os sentidos das correntes forem opostos, a força ela será de repulsão. E como é que nós vamos calcular essa força magnética? Bom, usando a força magnética agora no fio 2, né, senhores? Vamos fazer aqui, né? Vai ficar B1 vezes I2 vezes L, sendo que o B1 é μI sobre 2πd, onde d é a distância entre... Ah, e outra coisa que eu não coloquei aqui na questão, né? Gente, aqui na teoria, né? O tamanho do fio, meus amigos, é L, né? E aí vai ser igual a μ I1 I2 L sobre 2πd da mesma maneira. Ah, Douglas, a força de atração e de repulsão, ela é calculada da mesma maneira? Sim, ela é calculada da mesma forma, tá? Porém, quando as correntes estão no mesmo sentido, a força é de atração, e em sentidos opostos, a força é de repulsão. Certo, amigos? Um grande abraço, senhores, e até a próxima aula. Uou!